Muito bem, meus amigos, vamos lá, quinta-feira, comecinho do sábado, né? Vamos começar mais uma edição do canal Fatos, Informações e Opiniões aqui para você que nos acompanha, né? Já desde o ano passado, final do ano passado, e estamos aí, né, com o canal Fatos, Informações e Opiniões que você pode participar deixando seu like aí, clicando no joinha, se inscrevendo no canal, é muito importante a sua participação aqui, né? Se inscrevendo e também dando seu like. É muito importante. E claro, você pode nos ajudar aí, né? Divulgar o link nos grupos de WhatsApp, porque normalmente, né, nos grupos de WhatsApp nós estamos colocando aí os vídeos. E aí nós abordamos aqui vários temas, né? E opinamos sobre várias questões do município, questões do país. Hoje nós estamos vivendo esse momento aí, né? Turbulento no Brasil, né? E sim, é de interesse, embora alguns aí queiram dizer que hoje isso não interessa, que é preciso olhar primeiro para o local, né? Mas se você não analisar o que está acontecendo no país, num cenário mundial aqui, no continente americano no geral, ninguém vai entender nada do que está acontecendo. Então é preciso passar todas as informações. E sim, é preciso também cuidar do quintal de casa. Mas a situação hoje, né? O nosso quintal aqui está uma bagunça, é verdade. Mas nacionalmente a coisa está pior, internacionalmente a coisa está muito pior. O Brasil corre um sério risco e a gente precisa passar as informações, né? Por isso nós estamos abordando aqui muito os temas, né, da política nacional, da política internacional, da política dos Estados Unidos, do continente americano, América Central, América do Norte e América do Sul, né? E você pode sempre continuar participando aqui, tá bom? E você que está organizando alguma coisa, algum evento cultural, um baile, né? Um torneio de futebol, manda para nós aqui que nós estaremos divulgando, né? E claro, sempre dando prioridade para os eventos beneficentes, churrasco beneficente, baile beneficente, rifas beneficentes, né? Nós estaremos sempre, né, em prol de alguém, de alguma pessoa, né, de alguma comunidade, nós estaremos aqui sempre dando prioridade. Por exemplo, lá no Miami, né, a igreja Nossa Senhora Aparecida do Miami está precisando de uma pintura, né, precisando de uma renovada na pintura. E a comunidade lá, né, comunidade da região ali, Sangapuitã, das pessoas que frequentam, né, da localidade ali, estão promovendo, né, uma rifa com o prêmio de 3 tapetes de crochê e um suporte de bebidas. Está vendo aí na imagem, né? E é uma rifa, essa rifa, né, esses prêmios em prol aí da pintura da igreja Nossa Senhora Aparecida lá no Miami. E o telefone para contato, para você adquirir alguns números aí, né, e ajudar lá na pintura da igreja Nossa Senhora Aparecida, é o 67 99861 3651. 67 99861 3651. Repetido de novo, 67 99861 3651. Então vamos ajudar a igreja Nossa Senhora Aparecida lá no Miami, né? E você, além de ajudar adquirindo os números aí, você pode entrar em contato, adquire os números e você corre, né, aí o bom risco de ganhar aí 3 tapetes, serão sorteados, né, 3 tapetes de crochê e um suporte de bebidas. Então você tem aí a possibilidade de ajudar e ainda poder ganhar um prêmiozinho aí, tá bom? Vamos começando com as informações então. Nós estamos vendo aí que a situação agora, além das muitas coisas que estão acontecendo no Brasil, um dos assuntos que chama bastante atenção é a CPMI do INSS, né? Hoje foi o dia do careca do INSS aparecer por lá, né? E aí teve bate-boca, o empresário se negou a responder às interpelações de Alfredo Gaspar e criticou seu apelido definido como um personagem fictício, né? E a sessão da manhã de hoje, na Comissão Parlamentar de Inquérito, aliás, comissão mista, né? Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS, foi marcada por uma série de episódios e houve bate-boca que levou à suspensão temporária da reunião. Além disso, o discurso do careca do INSS teve atrito direto com o relator do colegiado, deputado federal Alfredo Gaspar, do União de Alagoas. Antes da pausa para a sessão, a CPMI do INSS aprovou o requerimento que pede a prisão preventiva do advogado Nelson Williams. E além disso, o colegiado apresentou um projeto para novas regras em CPIs,
e iniciou o depoimento do empresário, que fez um discurso inicial, mas manteve-se em silêncio diante das interpelações de Gaspar. E logo no início, a CPMI do INSS aprovou 2 requerimentos que miram o advogado Nelson Williams, acusado de ligação com o esquema de descontos ilegais em benefícios de aposentados. Os parlamentares votaram pela quebra de seu sigilo fiscal e bancário e pelo envio ao Supremo Tribunal Federal, STF, de um pedido de prisão preventiva. O colegiado também apresentou uma minuta de projeto que pretende definir novas regras para convocações em CPIs. O texto prevê que apenas decisão colegiada do STF poderá desobrigar investigados que comparecerem aos depoimentos. Na sequência, foi aberto o depoimento de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. O empresário começou a sua fala ao afirmar ser vítima de uma narrativa fantasiosa e negar participação em fraudes contra aposentados. Abre aspas para o careca do INSS, o Antônio Carlos Camilo Antunes. Sempre acreditei que a verdade, sustentada em fatos e documentos, seria suficiente para afastar a mentira, a inveja e a calúnia que vem sendo disseminada desde o início desta investigação. E em sua fala inicial, Antunes atacou a decisão de sua prisão preventiva, que classificou como baseada em informações mentirosas. Também rejeitou o apelido pelo qual ficou conhecido. Disse que jamais foi esse personagem fictício chamado careca do INSS. E apesar de afirmar que responderia às perguntas dos parlamentares, o careca do INSS deixou claro que não aceitaria as interpelações do relator. Segundo ele, porque o relator já o havia julgado e condenado sem sequer o ouvir. Por isso, não responderei às suas perguntas, afirmou o empresário. Gaspar reagiu. O relator da comissão chamou a postura do empresário de arrogante e prepotente e, além disso, o deputado declarou que o depoente logo teria de enfrentar a cadeia. E o clima esquentou quando o relator afirmou que Antônio Antunes era o autor do maior roubo contra aposentados e pensionistas. A declaração provocou reação do advogado de defesa, Kleber Lopes, que discutiu com o parlamentar e em seguida com o deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina. O embate levou à suspensão temporária da sessão pelo presidente interino dos trabalhos, o deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão. Depois de embates e discursos, a comissão fez uma pausa de cerca de 1 hora, retornando em 1 hora para prosseguir com a oitiva do careca do INSS na CPMI. E muito bate-boca, muita confusão, nas oitivas hoje. O careca do INSS não quis responder as perguntas do relator. Houve bate-boca, o deputado Zé Trovão pediu respeito do advogado de defesa do careca do INSS. E aí houve uma pausa, Vamos ver no que vai dar tudo isso aí, Se vai dar alguma coisa ou não. O fato é que o roubo houve. O roubo dos aposentados aconteceu e se essa CPMI for séria, sim, prende muita gente, E a gente estava vendo aí, na semana nós tivemos a 80ª Assembleia da ONU e tivemos aqui para o Brasil dois discursos interessantes. O do Lula, que foi um monte de baboseira, e o do presidente norte-americano, que afirmou que o Brasil, afirmou categoricamente que o Brasil, o vizinho do Sul, precisa fortalecer suas relações com Washington. Ele deixou isso bem claro. E tem mesmo, Tem mesmo. Quem em sã consciência dizer que o Brasil tem que ficar batendo de frente com os Estados Unidos não sabe o que está falando. A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, reafirmou ontem que a declaração do presidente Donald Trump de que o Brasil não terá sucesso sem o apoio dos Estados Unidos é claro, Isso é fato. Ela, horas antes, em um discurso na 80ª Assembleia Geral das Organizações das Nações Unidas, da ONU, em Nova York, Trump disse que o Brasil deveria se aproximar dos Estados Unidos. E disse que sem os Estados Unidos o Brasil vai fracassar, assim como os outros fracassaram. Foi o que afirmou o presidente dos Estados Unidos, o laranjão Donald Trump, que foi o segundo chefe de Estado a discursar, seguindo a tradição da ONU. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriu a sessão, como ocorre todos os anos com chefes de Estado do Brasil, e os Estados Unidos discursaram em seguida na condição de país anfitrião. A relação entre Trump e Lula sempre foi marcada por desconfiança e críticas mútuas. Quando Lula reassumiu a presidência em 2023, Trump, ainda fora da Casa Branca, criticou a falta de lisura das eleições brasileiras e manifestou
o apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. No governo Lula, já no governo, né? No governo Lula, ele passou a adotar uma política externa que prioriza o fortalecimento dos BRICS e a aproximação aí com a China, com a Rússia, com a África do Sul e com a Índia, além de defender reformas na governança global que reduzem o peso dos Estados Unidos. E as tensões também se refletem em agendas multilaterais. Lula pressiona por mudanças no Conselho de Segurança da ONU e critica as sanções econômicas lideradas pelos Estados Unidos contra países aliados do Brasil. Trump, por sua vez, né, o presidente Donald Trump, ele acusa Lula de enfraquecer a oposição ocidental, né, e dar espaço a regimes considerados hostis a Washington. E a gente viu que é fato, né? Que é fato que o Trump deixou o Lula numa sinuca de bico, né? Depois convocou uma reunião entre os presidentes, né, do qual a gente tinha certeza de que Lula fugiria. Então não vai haver, né, essa reunião na próxima semana. Se houver, vai ser por videoconferência. O Lula sabe, né, que vai ser destroçado pelo presidente norte-americano. Por isso foge, né, de um confronto, de um debate cara a cara, de um tete a tete, né? Então, se sair alguma coisa, né, a diplomacia entre os dois países, o que será proposto pelo Brasil é uma videoconferência, uma reunião por videoconferência, né? Mas mesmo assim, a coisa ainda deve sobrar para o presidente Lula, que vai ter aí uma possibilidade de roncar um pouquinho grosso, mas não é tão louco também assim de querer encarar o presidente dos Estados Unidos, né? E vamos ver se essa reunião, mesmo por videoconferência, vai acontecer, né, entre os dois presidentes. Mas o Lula, fato é que ele arregou e correu, né? E tem uma informação aqui, essa informação ela surgiu hoje à tarde. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, liberou as redes sociais de Carla Zambelli. E a medida veio depois de publicação de relatório da Polícia Federal que beneficia a deputada federal presa atualmente em uma cadeia na Itália. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o STF, revogou o bloqueio das redes sociais da deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, nesta quinta-feira, dia 25. Essa informação ainda está em atualização, né? Mas é mais um recuo. Para quem acha que as ações e as sanções, né, do governo dos Estados Unidos não está funcionando, essa clara tentativa aí do STF da dosimetria da anistia é um claro exemplo, né, da pressão que estão sofrendo os ministros do STF, principalmente Alexandre de Moraes. E agora com essa decisão, né, do Alexandre de Moraes, que restabeleceu as redes da deputada federal, também mostra um recuo por parte do ministro Alexandre de Moraes. E de acordo com a decisão, a revogação vale para as seguintes empresas, né? A Meta, o TikTok, X, Telegram, YouTube, entre outros, né? Carla se encontra atualmente presa em uma cadeia na Itália e o STF a condenou a 10 anos de prisão por ter supostamente comandado um ataque hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. E em virtude disso, né, a parlamentar deixou o Brasil. No atual momento, abre aspas para a afirmação do ministro na decisão. No atual momento processual, entretanto, não há necessidade da manutenção dos bloqueios determinados nas redes sociais, devendo somente ser excluídas postagens ilícitas que deram causa à decisão judicial. É um recuo, né? Moraes fixou ainda multa de 20 mil caso a congressista volte a publicar conteúdo de ódio. rir dessas decisões, né? Porque é incrível, né? É um questionamento. Além disso, o juiz do STF falou em posts que atentariam contra as instituições. Durante a audiência na Câmara sobre o processo de cassação de seu mandato, Carla se emocionou. Tirou as redes sociais do meu filho, tirou as redes sociais da minha mãe, segundo disse a Carla Zambelli. E essa informação ela ainda está sendo apurada, ela é nova, né?
ela surgiu aí no fim da tarde, mas é mais um recuo de Moraes, né? A gente está vendo aí que eles estão tentando se aproximar dos políticos aí, né? Para que a anistia ela seja abrandada, né? Que as penas, né, nessa PL da anistia sejam abrandadas, embora a oposição bata o pé e não quer saber, né, de uma outra decisão que não seja anistia ampla, geral e irrestrita, né? E vai ser assim, né, pelo que a gente está vendo. Alguns, né, dão uma fraquejada, pedem aí a conversa e pedem aí a aceitação da proposta por parte do STF, que é feita via Paulinho da Força, que é o relator desse PL aí, né, da anistia, né? Mas a verdade é que a oposição quer e vai brigar até o fim pela anistia geral, ampla e irrestrita. E aí nós vamos ver o que vai acontecer aí, né? O Brasil ainda não andou, tá parado desde o dia 8 de janeiro de 2023 por causa dessa farsa, desse golpe de Estado aí, né? Em que o sistema resolveu tentar aniquilar, né, um rival político, que era, no caso, o Bolsonaro, que causa pânico, causa medo e é o único que pode derrotar todo esse sistema, né? E por isso o Brasil não andou mais, né? Não se desenvolveu mais, não se fala em outra coisa. Então o Brasil precisa seguir seus passos, né? A normalidade precisa voltar e o único meio de pacificação é a anistia ampla, geral e irrestrita. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos falar dos nossos anunciantes, vamos falar da Coop Home Office, né? A Coop Home Office que vem aí com um projeto interessante, moderno para Ponta Porã. A perfeita integração entre casa, escritório e lazer. Inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade da sua empresa e assim alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. Perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office, venha morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã. É a Coop, incorporadora e construtora com o prédio ali na rua Deputado Arão Moreira, né? Já são 3 anos e 8 meses de obras sem interrupção, né? E fica ali no quarteirão da Avenida Brasil com a rua Antônio João. O prédio já está em fase de conclusão, está ficando cada dia mais bonito, né? Está vendo ele ganhar forma, né? E já se aproxima aí da sua conclusão. E você pode conhecer esse brilhante empreendimento, moderno empreendimento aqui em Ponta Porã, né? É só você se dirigir até o nosso plantão de vendas, que fica localizado ali mesmo, né? Em frente ao prédio que está sendo já concluído. Você vai acessar o nosso plantão de vendas ali na rua Deputado Arão Moreira, entrando no prédio do supermercado Bom Gosto. Ali no térreo, antes de subir para o segundo andar, né? Você vai já avistar a nossa linda maquete, né? E através da maquete você vai entender o funcionamento do prédio a partir, né, da sua inauguração. E é claro que os profissionais, né, do plantão de vendas ali da Coop Home Office vão estar prontos para te receber da melhor forma possível. Ali você vai conhecer o projeto, eles vão te apresentar a planta do projeto, né? E você vai entender, né, o funcionamento do prédio. E é claro, você vai ver que é perfeitamente possível você adquirir apartamentos ali, né? Apartamentos de 43 a 259 metros quadrados ou salas comerciais a partir de 23 metros quadrados, né? A Coop Home Office que vem para Ponta Porã para modernizar e deixar a nossa princesinha dos Ervais ainda mais bonita. Quem também está conosco é o Bob's Ponta Porã. Você sabe onde está localizado o Sabor dos Encontros? Está ali na Avenida Brasil, na esquina com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José.
O Bob's é uma marca renovada, jovem, aberta e que entende o contemporâneo. Nessa trajetória de mais de 7 décadas, de 70 anos, né, dá ao Bob's experiência e solidez para ousar e inovar. E é claro que os moradores dessa fronteira Brasil-Paraguai, Ponta Porã, Pedro Juan Cavalheiro, não vão deixar de aproveitar o melhor do Bob's com descontos e benefícios exclusivos, virando um Bob's Fan. E como é que você se torna um Bob's Fan? Como é que você vira um Bob's Fan? Você vai acessar a página do Bob's Ponta Porã, bobs.com.br. Ali você vai no link Seu Cadastro. Ali você vai preencher os dados certinho, né? E preenchendo os dados você vai gerar cupons promocionais. E aí depois você vai resgatar esses cupons promocionais e aí, claro, vai aproveitar o que há de melhor, né? Do Bob's com o resgate dos cupons. Por exemplo, você pode ter o descontos aí de 10%, né? No Trio Chicken Filé, o Trio Chicken Bacon de responsa, né? Através dos resgates aí dos cupons. E também pode ter 20% de desconto aí com os milkshake clássicos, né? Mais o Dino Jurassic World, o recomeço, né? Então, através do resgate dos cupons também. E é claro, você pode ter aí o desconto com os cupons no Leve Mais por Menos, escolhendo 2 por cheddar australiano, né? O Double Cheese e o Big Bob, né? Desses você pode escolher 2 e aí levar mais por menos, né? Você pode participar também através dos cupons, com um preço aí de R$ 28,90 através do resgate dos cupons, o Bob's Classic com molho Classic, o Bob's Salad, né, com maionese verde. Enfim, você tem várias alternativas. Por exemplo, o trio Big Bob mais o Sundae por R$ 36,90 através dos resgates aí dos cupons promocionais. E claro, pode ter muita coisa ainda aí dos acompanhamentos, né, do cardápio do Bob's, os sanduíches, variados sanduíches, acompanhamentos, saladas, café da manhã, né? Vamos conferir aqui alguns dos sanduíches. O Bob's Colossal 2.0, o Bob's Colossal 1.0, o Bob's Classic, né, o Bob's Salad, o Bob's Classic duplo, o Bob's Salad duplo, o Baconzudo Chicken Crispy, o Bob's Bacon de responsa, enfim, tem vários, né? O Cheddar Australiano, o Double Cheese, o Mega Big Bob, né? E também tem o Chickens Filé, o Chickens Bacon de responsa, o Mega Double Cheese, enfim, são várias, né? Várias opções que você tem aí no cardápio do Bob's Ponta Porã. Mais uma vez, o endereço do Sabor dos Encontros fica ali na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. E ali está localizado o Bob's Ponta Porã, o Bob's que veio para a fronteira Brasil-Paraguai para a alegria dos pontaporanenses e pedrojuaninos. Seguindo com as informações, hoje a cidade teve movimentos aí, né? Infelizmente aconteceram algumas coisas no setor policial, né? Nós tivemos aí ali na linha internacional o assassinato de 3 cidadãos paraguaios, né? De acordo com o que a gente está vendo aqui, eu estava vendo das informações, outros sites devem ter, né, atualizados aí, né? Mas o Ponta Porã News, que é do meu amigo Coca, né, o Antônio Coca, a polícia, segundo ele, identificou, né, as vítimas da chacina em um restaurante ali na linha internacional. Foram identificadas as 3 vítimas de uma chacina ocorrida na tarde de hoje em um restaurante ali na linha internacional que divide o Brasil do Paraguai. Os paraguaios Rodrigo Ramon Ferreira Barrios, de 30 anos, Vigílio Fretes Mareco, de 25, e Aldo Jimenez Velasquez, de 30, foram brutalmente executados enquanto almoçavam com a família. De acordo com relatos de testemunhas, um pistoleiro se aproximou da mesa onde as vítimas estavam. Antes de atirar, ele ordenou que os familiares, incluindo uma criança, se afastassem. Em seguida, o atirador disparou várias vezes, mirando principalmente na cabeça dos homens. Enquanto 2 deles morreram sentados, um ainda tentou fugir, mas foi atingido e morto. A delegada Elisângela Ferreira, do 1º Distrito Policial, está à frente das investigações e já começou a ouvir testemunhas, incluindo familiares que presenciaram o crime. A polícia revelou que uma das vítimas, Virgílio Fretes Mareco, já tinha antecedentes criminais, incluindo uma condenação por assalto e diversas restrições em sua ficha criminal, né? Foi uma das situações que aconteceram aí
no dia de hoje em Ponta Porã. Também houve a prisão foram registrados aí a prisão de duas pessoas, acho que ali na região do Hospital Regional. Essa informação também está no pontaporanews.com.br. Aliás, um site muito bem elaborado, né? Do nosso amigo Antônio Coca. Seguindo com as informações aqui, e voltando a falar, né, de Nova York, porque houve uma farra, né, com o dinheiro público mais uma vez, né? E sempre orquestrado por esse desgoverno. Lula e Janja dessa vez não ficaram em hotéis com diárias astronômicas. O casal optou por se hospedar na Embaixada Brasileira, né, exatamente como fazia o ex-presidente Jair Bolsonaro. A dupla de petistas, entretanto, estava apenas jogando para a plateia, né, porque demonstrando mais uma vez uma total irresponsabilidade com o dinheiro público, Lula levou para Nova York mais ou menos 100 pessoas. Todas elas com estadia e demais despesas bancadas por você, pelo dinheiro público. Levantamento inicial dá conta de que o grupo já consumiu mais de 3 milhões e 300 mil reais de estadia e aluguel de carros. Só nessa viagenzinha aí, né? Impressionante como eles gostam, né, de esbanjar, né? A própria Janja, né, é conhecida como esbanja. Incrível, né? Incrível como eles gostam de esbanjar dinheiro público. Vamos lá falar de mais um parceiro comercial, que é a Solo Forte, né? A Solo Forte está conosco aí desde dezembro do ano passado. É a primeira, né, empresa que está conosco. E tem aí, é uma empresa de planejamento, de consultoria e agricultura de precisão, que tem excelentes profissionais em seus quadros, com uma ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado. A Solo Forte e os seus profissionais trabalham colaborando estreitamente com pequenos e grandes produtores rurais em Ponta Porã e toda a região de fronteira, e utilizam decisões fundamentadas em dados para melhorar a produtividade e alcançar excelentes resultados juntos, né, com os produtores rurais. E, claro, sempre você vai ver as equipes da Solo Forte presente no campo. E isso garante aí um acompanhamento muito perto, muito próximo e personalizado de cada lavoura, né? E, claro, são implementadas práticas e de segurança, e isso é muito importante para os clientes, né? São implementadas práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas, e isso diminui muitos os riscos e protegem os investimentos dos clientes Solo Forte. E é claro, né, que a Solo Forte trabalha sempre com o que há de mais moderno, com o que há de melhor, e utilizam sempre tecnologias avançadas, né, e práticas inovadoras para aumentar a produtividade das lavouras, garantindo colheitas abundantes e de alta qualidade. É a Solo Forte que está sempre trabalhando com o grande e pequeno produtor rural de Ponta Porã e toda a região de fronteira. Quem também está conosco é a Baturité Conveniências, lá na rua Baltazar Saldanha, em frente à GESUL, já quase na divisa com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando, né? Um lugar aconchegante, agradável, familiar, para você tomar aquela geladinha, né? Tranquilo, né? Um lugar sossegado. E você, né, pode, se não quiser tomar só a cerveja, né, ou os outros optarem por outras bebidas, como vinho, whisky, vodka e aquela cachaçinha de Minas, né, que o Carlinhos Dalzaker lá da Baturité diz que sai bastante. Tem as saborizadas, né, de vários sabores ali, mas o que mais sai são as tradicionais raizadas e a pura, né, daquela seladinha, dose única, cachaça de Minas. Quem gosta de cachaça sabe que as cachaças de Minas são uma das melhores do Brasil, e lá na conveniência Baturité você vai encontrar. Para você que não é chegado em bebida alcoólica, para você que não está podendo com a bebida alcoólica, tem ali as várias opções de sucos e refrigerantes, doces e salgados para a criançada também, né? E para aquelas pessoas que querem levar seus familiares, podem levar, porque tem, o ambiente é legal, e você tem lá o espetinho preparado pelo Adriano. Hoje, né, os espetinhos têm saído muito ali, tem uma grande saída. As pessoas descobriram, né, a Baturité Conveniência, o espetinho do Adriano ali com o Carlinhos Dalzaker, e tem saído bastante, né? O ambiente é tranquilo, o ambiente é familiar, o ambiente é gostoso e agradável, por isso você pode levar a sua família para saborear aquele espetinho, né? E aquelas pessoas que não gostam de enfrentar filas em grandes supermercados, é só ir até a Baturité, porque é uma conveniência que tem de tudo, e lá você vai encontrar, com certeza,
o que você precisa. Seguindo com as informações, tem umas confusões que estão acontecendo aí, principalmente nas universidades do Brasil aí, né, pelos estados brasileiros. E teve uma bagunça ali, né, em Guarulhos. Lá tem umas mosquinhas aqui que resolveram hoje incomodar, né? E tem um vereador lá em Guarulhos, ele tá incomodando, o Kleber Ribeiro, né? Que por sinal é do PL, é do Partido Liberal. Ele tem incomodado bastante essa turma da esquerda, principalmente aqueles que não gostam de trabalhar. E militantes de esquerda, né, eles sempre acabam enfrentando e agrediram um adolescente de 16 anos durante uma confusão na Câmara Municipal de Guarulhos, que é localizada na região metropolitana de São Paulo. Isso aconteceu na segunda-feira, dia 22. Depois do ocorrido, o estudante Gessé Henrique Barbosa, que acompanhava o vereador Kleber Ribeiro, foi socorrido e atendido em um hospital lá no município. Segundo o relato do jovem, a vereadora Fernanda Curti, do PT, teria incentivado universitários, né, a hostilizarem apoiadores de Kleber, o que gerou um bate-boca na galeria em meio à confusão. O vereador Edmilson Souza, do PSOL, e 2 assessores se aproximaram e sempre eles, né? Sempre eles partem para agressão, né? E os extremistas são o pessoal da direita. Gessé afirma que um dos assessores de Edmilson o ameaçou de morte, dizendo que a facada não seria mais no Kleber, mas nele. Na sequência, o adolescente foi atingido por socos no rosto, perdeu a consciência e, já caído, recebeu chutes na cabeça. E o adolescente também foi atingido por um spray de pimenta lançado pela Guarda Civil Metropolitana, e ele foi retirado do plenário por aliados do vereador, relatando forte dor, visão turva e dificuldade para respirar. Sofreu socos, chutes, né, na cabeça, gás de pimenta, e ainda viveu a ameaça aí de ser esfaqueado, o que disse Gessé em entrevista à Oeste. É inaceitável que a política seja transformada nesse espaço de violência, né? E isso tem, principalmente os universitários aí, estão partindo para esse lado da violência, né? Eu falo para você, infelizmente é verdade, esquerdistas têm o ódio na face e nas atitudes. Eles acusam os outros de violentos e eles são os violentos, eles partem para a violência. E o Gessé, claro, ficou abalado, 16 anos, ficou abalado com o ocorrido, né? Ali longe do tumulto, ele disse que ficou triste, né? Chorou não apenas pela dor física, mas principalmente pela indignação, pela raiva, né? Acrescentou que em nenhum momento iniciou qualquer agressão e o máximo que fez foi dar um empurrão diante da tensão, né, das pessoas que estavam partindo para cima dele. E é o que tem acontecido nas universidades aí do país, né? Doutrinados por muitos professores militantes de esquerda, e eles estão partindo para essa ofensiva. E enquanto isso, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva prevê destinar 17 bilhões e 900 milhões às universidades federais e às agências de fomento à ciência e tecnologia no ano que vem. O valor é quase a metade do orçamento de 2014, quando as instituições receberam cerca de 32 milhões em valores corrigidos. Os dados constam em um levantamento do Observatório do Conhecimento, divulgado ontem na Câmara dos Deputados. O estudo se baseia no projeto de lei orçamentária anual de 2026, enviado ao Congresso no fim de agosto pelo Ministério do Orçamento e Planejamento, né? Prevê, então, o governo Lula um orçamento menor para as universidades federais em 2026. E os pesquisadores afirmam que a previsão de verba para o ano que vem se mantém estável em relação a 2025. Neste ano houve a reserva de 17 bilhões para universidades. E o levantamento mostra que o orçamento discricionário das universidades federais será de 7 bilhões e 85 milhões em 2026, o equivalente a 45% do que recebiam, por exemplo, em 2014. O valor será dividido entre 69 instituições, antes 59 que recebiam os repasses no ano de comparação. Há um desmonte dos investimentos das instituições de ensino superior em curso e que impede a melhoria, a expansão estrutural das universidades. E isso é denunciado, por exemplo, pela coordenadora de estudo Mayra Goulart, professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 2026, segundo ela, o valor que irá para investimentos é de 335 milhões e 900 mil reais, equivalente a apenas 5,67% dos investimentos em 2014. E ela disse que isso significa que o investimento dessas instituições perdeu espaço no orçamento ao longo dos últimos 11 anos,
chegando a um montante insuficiente e impeditivo às atividades de manutenção da universidade. Ainda segundo Mayra Goulart, a baixa receita faz com que as universidades dependam de emendas parlamentares. Apesar das promessas orçamentárias, o financiamento do conhecimento continua em terreno de fragilidade. Segundo ela, as universidades e centros de pesquisa enfrentam cortes reais, dependência de emendas e limitações crescentes que comprometem a soberania científica do país. Enquanto isso, os professores doutrinadores vão criando verdadeiros, vamos dizer assim, monstros, né, da violência nas universidades, porque eles ficam loucos, né? São os fumadores de baseado, né? Os defensores do Hamas, os defensores de coisa errada, enfim, né? É só o que tem dentro das faculdades. Claro, não vamos generalizar, mas 90% sim, né? E quando alguém vai lá e os contraria, eles partem para a violência. E sempre acusando o grupo adversário, que normalmente é de direita, né? De fascistas, né? De nazistas, de violentos, de extrema imprensa, quando eles são os reais extremistas da situação. Falar um pouquinho aqui de Mato Grosso do Sul. Aqui no Mato Grosso do Sul, o partido do Tarcísio, o Republicanos, né, que será um dos partidos mais procurados nos próximos meses, quando lideranças políticas de Mato Grosso do Sul vão começar a definir em qual legenda vão disputar a eleição no próximo ano. O partido que tem o possível candidato a presidente Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, tem tempo na propaganda política e recurso para a campanha, além de se posicionar como de direita. As condições interessam ao grupo liderado por Reinaldo Azambuja, do PL, e Eduardo Riedel, do PP, mas também ao de bolsonaristas insatisfeitos com a chegada do ex-governador no comando do PL. O ex-deputado estadual Capitão Contar, do PRTB, deputado federal Marcos Polon, do PL, e deputado estadual João Henrique Catan, do PL, não descartam uma possível filiação caso a legenda abra espaço. Contar já declarou que deseja disputar o Senado. Polon disse nesta semana que pretende concorrer ao governo do estado e João Henrique quer tentar a reeleição. Os projetos não se confrontariam, mas o trio pode ter como concorrente o grupo governista. O Republicanos está na lista como possível terceiro partido na coligação de Riedel e Reinaldo Azambuja por conta do governador Tarcísio e tempo e recurso na propaganda. Esses pontos ainda devem ser somados a esse interesse dos adversários que pode contribuir para fechar a parceria, repetindo o que fizeram com o PL. A filiação de Reinaldo, além de garantir tempo e recurso, foi importante para impedir que o partido liderado por Jair Bolsonaro tenha candidato próprio em Mato Grosso do Sul. É justamente essa a principal crítica de João Henrique e Polon, que fizeram questão de explicitar o descontentamento com as decisões do partido. O presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, ignorou as críticas, reforçou o apoio a Riedel e disse que a filiação de Reinaldo foi a melhor coisa que aconteceu ao PL, sinalizando que os insatisfeitos terão que sair da sigla caso não se alinhem. O Republicano é comandado em Mato Grosso do Sul pelo deputado federal, pelo deputado estadual Antônio Vaz, que tem conversado com diversas lideranças, né, para a formação de chapa para deputado estadual e federal, não descartando inclusive o lançamento de um candidato ao Senado, que diriam pode ser Polon, Marcos Polon. Vamos ver o que vai acontecer. E já que nós estamos nessa balada aí, vamos falar que os secretários que devem disputar o governo do estado no próximo ano podem sair dos cargos já em 2025, mais precisamente no mês de dezembro, no final do ano, já, né? E a saída evitará problemas com deputados e aliados, mas também abrirá espaço para o novo grupo político do governador Eduardo Riedel, agora filiado ao Partido Progressista, né? E Riedel já conversou com lideranças da Federação da Federação União Progressista para falar sobre uma participação efetiva do grupo no governo, o que deve acontecer a partir da saída dos secretários candidatos, né? Possíveis candidatos. E um dos possíveis candidatos é o chefe da Casa Civil, Eduardo Rocha, do MDB, interessado em retornar à Assembleia Legislativa. Ele também deve ser responsável por esta antecipação da saída, que poderia acontecer até abril. Rocha é esposo da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, possível candidata ao Senado em Mato Grosso do Sul, e mais que isso, apoiando Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. No entendimento do grupo, essa proximidade pode trazer problemas à chapa que defende uma candidatura de oposição ao governo Lula. A lista de possíveis candidatos
ainda tem o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Berruc, que entrou na briga aí, né, por uma vaga de deputado federal, e o secretário de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Marcelo Miranda, que deve tentar novamente uma vaga na Assembleia Legislativa. O secretário de Educação, Hélio Daer, que chegou a conversar com lideranças partidárias sobre composição de chapas, declarou a pessoas próximas que não pretende concorrer no ano que vem. Então deve permanecer no cargo aí, né? O Marcelo Miranda vai tentar. E vamos falar agora de um outro anunciante nosso, um outro parceiro comercial, que já trabalhei antes, né, com a Futura Soluções Agrícolas, já trabalhei com eles antes, trabalhando em emissoras de rádio, né, que quando eles nos descobriram aqui, quando o Alex nos descobriu aqui no YouTube, já veio e ofereceu, né, o apoio. Isso é muito importante para nós, que nós mantenhamos aí, que eu mantenha esse canal aqui de forma independente, né. E a Futura Soluções Agrícolas, que está em Ponta Porã desde 2014, né, 11 anos aqui no município, ela é o distribuidor oficial, né, da Eurofilt aqui para o estado de Mato Grosso do Sul. A Eurofilt é uma empresa referência em fabricação de filtros de alto desempenho para diesel, e o representante para o estado de Mato Grosso do Sul é a Futura Soluções Agrícolas, que está sempre trabalhando lado a lado ao homem do campo aqui na fronteira Ponta Porã, Pedro Juan Cabalheiro, e surgiu, né, com a missão de ser o parceiro estratégico do produtor rural e do investidor na região de fronteira e arredores, oferecendo soluções agrícolas inovadoras, máquinas e implementos de alta performance, além de oportunidades em imóveis rurais que impulsionam o crescimento e a rentabilidade. Tudo com um atendimento consultivo e personalizado que transforma desafios em resultados. E a visão, né, foi de ser a referência em soluções agrícolas e negócios imobiliários rurais na região fronteiriça de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, Pedro Juan Cabalheiro, departamento de Lamambai, no Paraguai, e suas redondezas, consolidando a atuação da Futura no Mato Grosso do Sul, expandindo para todo o centro-oeste, né, e a longo prazo, né, se tornar um nome reconhecido e essencial para o agronegócio, no Brasil e no Paraguai. E essa visão por parte da Futura já tem alcançado bons resultados, porque a Futura tem atuado, por exemplo, dentro do território paraguaio, já esteve até no Chaco Paraguai, ou está atuando no Chaco Paraguai com seus trabalhos, né, com a sua visão, né, de referência em soluções agrícolas. Trabalha por outros estados, além do departamento de Lamambai, né, aqui na fronteira com Ponta Porã, com o Mato Grosso do Sul, e tem conseguido então, né, ser a referência já no país vizinho. E claro, vai ser também referência na região centro-oeste e em todo o Brasil, uma referência, um nome reconhecido e essencial para o agronegócio em todo o Brasil e no Paraguai, que fica ali no bairro Júlia Cardinal, né, na rua Lindo Amaral Cardinal, ao lado da BR-463. Vamos para a parte esportiva do nosso programa, do nosso Fatos, Informações e Opiniões, falar de Libertadores da América. Ontem teve Palmeiras em campo e o Palmeiras ganhou. Tomou um susto no primeiro tempo, mas empatou o jogo e virou para 3-1, né? Um jogo difícil, não foi fácil não, né? Mas o Palmeiras mostrou a força, é melhor time que o River, havia vencido em Buenos Aires por 2-1 e ontem começou perdendo, mas de virada fez 3-1, se classificou no agregado. O Palmeiras fez 5-2, sobrou, né? Sobrou aí no confronto diante do River Plate. E hoje tem mais 2 jogos, né? São Paulo e LDU. São Paulo precisa fazer 2 gols de diferença para pelo menos forçar a decisão da vaga das semifinais nos pênaltis contra a LDU, já que perdeu fora de casa por 2-0. E o outro jogo é o Estudiantes, que recebe o Flamengo lá no estádio Jorge Luiz Hirsch. O primeiro jogo do Maracanã, o Flamengo venceu por 2-1 e meio que se complicou aí, né? Mas o Flamengo é mais time que Estudiantes. O problema é que lá a pressão é grande e os argentinos costumam dar muito trabalho. Mas o Flamengo tem a vantagem de 1 gol, pode jogar pelo empate e, se conseguir esse empate, se classifica para a semifinal da Libertadores. Da Copa Sul-Americana também tivemos jogo ontem, né? O Independiente del Valle. O Independiente del Valle perdeu em casa, lá no Banco Guayaquil, por 2-0. E depois
ontem, no estádio Palo Grande, lá na Colômbia, ganhou do Once Caldas por 2-0, com o estádio completamente lotado. E nos pênaltis eliminou o Once Caldas, depois de perder o primeiro jogo em casa por 2-0. Ou seja, 2-2 no agregado. Nos pênaltis, Independente del Valle, que já foi campeão da Copa Sul-Americana, ganhou por 5-4 e está classificado para as semifinais da Copa Sul-Americana. E o Atlético Mineiro sofreu, mas venceu o Bolívar por 1-0 e está na fase semifinal da Libertadores. Ontem nós tivemos 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro, né, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco ganhou do Bahia por 3-1 e o Grêmio empatou com o Botafogo em 1-1. O Vasco, com a vitória, foi a 27 pontos, 13º colocado, e o Bahia, né, está lá na 6ª colocação com 37 pontos. O Atlético Mineiro é o primeiro time fora da zona do rebaixamento ali, né? O outro jogo foi o Grêmio, né? O Grêmio e Botafogo. O Grêmio é o 11º com 29 pontos e o Botafogo é o 5º colocado com 40 pontos. Nesse momento não alterou muita coisa não para o Botafogo, né? São essas as informações, nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões. Contamos com a sua audiência, contamos com a sua participação, com o seu like e com a sua inscrição. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.